Nosso boa noite a todos, amados irmãos, em todo lugar. Saudamos com a graça e a paz do Senhor, a você que está aí sintonizado conosco, ouvindo a palavra do Senhor. Um abraço especial à Igreja Presbiteriana Betsaida, a cada família que compõe esse rebanho e a todos vocês que estão aí, de certa forma, acompanhando esta mensagem de Deus. E eu quero estar convidando você para orar, falar com Deus, entrar em sintonia com o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vamos falar com Deus? Meu Deus, meu Pai, graça te damos, ó Deus, por mais um dia que se passou, pela noite, ó Deus, que tu concede a graça de cada um de nós vivenciarmos, ó Deus, junto com nossas famílias, a tua presença. Vem nos alimentar através da tua palavra, ó Deus, trazendo através da mesma discernimento, sabedoria, para que entendamos, ó Pai, o que ela quer nos transmitir. E talvez, ó Deus, através disto, aprendendo a tua palavra, possamos viver de uma forma fiel e agradável a ti. Fala conosco nesta noite, derrama a tua graça bendita, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queremos convidar você, durante esse período de culto, a participar conosco. Nós vamos estar lendo a palavra já, e logo após vamos estar cantando o hino de louvor ao nosso Deus e mais um cântico, e aí vamos trazer a mensagem do Senhor. E você pode aí desfrutar desses momentos com a sua família, se deliciando na presença do Senhor. Nossa palavra de hoje está no Salmo de número 143. Eu quero estar convidando você a fazer essa leitura do Salmo 143, 143, diz assim a palavra do Senhor. Atende, Senhor, a minha oração e dá ouvido às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo tem perseguido a minha alma, tem arrojado por terra a minha vida e tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Lembro de ti de outrora e penso em todos os teus feitos, e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como em terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece, não esconda a tua face, para que eu não torne como os que baixam a cova. Faz-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me pelo teu bom espírito, por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. E por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos e destrói todos que me atribulam a alma, pois sou teu servo. Louvado seja o nosso Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações e você possa estar conosco agora, nesse instante, adorando ao Senhor. Adorar, amado, significa colocar o nosso coração e a nossa voz para exaltar o nome do Senhor. E nesse instante é muito importante, convido você, igreja que está em casa, a abrir seu inário, o inário Novo Cântico, o inário presbiteriano, no hino 153, Amparo Divino é o título do hino. Nós vamos estar adorando o nosso Deus com este hino. Cante conosco também.
Hino 153, Amparo Divino. Abençoe a tua vida. Este hino fala do amparo divino, da forma como Deus cuida de cada um de nós, segurando em nossas mãos, para que não venhamos a cair nem a vacilar. Agora eu convido você para continuar adorando a Deus com mais um cântico espiritual. É um cântico de louvor bem conhecido. É tempo de louvar a Deus. É um cântico, talvez alguns ainda não lembrem, mas é um hino que a igreja canta e adora o Senhor. Cante conosco. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores, Deus habita. É seu dever cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar.
essa expressão do povo de Deus, que louva com muita alegria esse Deus que é digno de honra e glória e de todo louvor. Na verdade, amados, o que queremos trazer para você, e também queremos fazer mais esta expressão, que você entenda o que o Salmo 143 quer nos trazer nesta noite. Convido você a estar aí sintonizado, aguardando essa palavra que o Senhor Deus tem para o seu coração. Salmo 143 é o salmo textual de hoje que vamos estar estudando e meditando. E eu tenho certeza que essa palavra ela pode tocar em tua vida, nortear a tua vida, para que você sinta a mão de Deus contigo. O Salmo 143 é um salmo penitencial. A Bíblia fala de 7 salmos penitenciais. E esses salmos, eles vão, de certa forma, mostrar um lado, que é o salmo penitencial. Por exemplo, o Salmo 32, 51, 142 e 143, são salmos de Davi, são salmos chamados penitenciais. O que significa isto? São salmos de confissão, de quebrantamento, que a pessoa do salmista, que o caso aqui, Davi, estava naquele momento diante de Deus, cercado pelos inimigos, de certa forma preocupado com sua vida de todas as formas, porque ele procurava viver na mão do Senhor, no caminho do Senhor, mas naqueles momentos difíceis de sua vida, Davi viu-se cercado de todos os lados, sem entender o que Deus queria da vida dele naquele instante, naquele momento. Eu acredito que todos nós passamos também por momentos assim, momentos em que algo começa a passar em tua vida e causar dificuldades, problemas, e dentro dessas experiências que te fazem amadurecer, que te caminham à vontade de Deus, é nesse sentido que Davi escreve esse salmo para dizer para todos nós, amado, o quanto é importante o poder de uma confissão, dessa confissão que verdadeiramente agrade a Deus. E eu quero estar meditando nesta noite com você, neste salmo, o poder da confissão de Davi, que produz quebrantamento. Guarde bem isso, o poder da confissão produz quebrantamento na vida do cristão. Amados, e quero começar dizendo que havia um certo obreiro, um certo pregador, e essa história ela é interessante quando diz que esse pregador teve um acidente com a sua família e morreu alguns de seus familiares, e praticamente dias depois ele passa perto de uma igreja, estava lá escultores, pessoas quebrando uma grande pedra em forma de triângulo, e ele perguntou para os homens qual era o motivo de eles quebrarem aquela pedra de forma ali triangular. E eles disseram, olhe para aquela torre ali. E eles olharam para o templo, para aquela torre, e viram que verdadeiramente a torre estava com uma brecha lá em cima em forma de triângulo, de pirâmide. E eles disseram, nós estamos esculpindo essa pedra aqui embaixo para colocá-la lá em cima, de modo que ela possa se encaixar lá em cima. O pregador, que estava vivendo um momento difícil em sua vida, ele começou a pensar o que estava acontecendo com ele. Ele começou imediatamente a ser tocado por aquele momento, pelo Espírito de Deus. Ele percebeu que a fidelidade de Deus veio fazê-lo entender que ele estava atravessando aquele momento difícil na sua vida, estava um pouco depressivo, apreensivo, temeroso pela vida que vinha à frente, sem a família, e ele começou a entender que os planos elevados de Deus para a sua vida estava exatamente como aquela pedra esculpida em forma triangular para colocá-lo naquela brecha. Eu queria te dizer, amado, que é isso que acontece com muitos de nós. Às vezes não entendemos o agir de Deus, o falar de Deus,
a forma como Deus nos caminha por direções diversas da vida e nos permite passar por dores, dificuldades, para nos encaixar como pedra esculpida, justamente no local adequado para moldar as nossas vidas e nos elevar a lugares mais altos. O Salmo 143, ele fala, num comentário de João Calvino, ele diz o seguinte: embora os inimigos de Davi tivessem de lutar e fossem perversos, a sua perseguição tão injusta quanto cruel, Davi reconheceu o juízo injusto de Deus em tudo aquilo e procura conciliar o seu favor, suplicando humildemente o perdão do Senhor. Tendo clamado da crueldade dos seus inimigos, declarou em meio a toda a sua aflição, ele ainda se lembrava de Deus, orava pela sua restauração, pela orientação do Espírito, para que o resto de sua vida pudesse dedicar-se ao seu temor a Deus. Esse comentário de João Calvino mostra para nós as realidades que este salmo traz na sua confissão. Como eu disse, ele é um salmo penitenciário, ou seja, de penitência. Ele traz, no seu sentido de confissão, de quebrantamento, lições para a nossa vida. E a primeira que eu quero abordar com você nesta noite, amado, dentro das características, dentro dos benefícios que o salmista traz para a nossa vida, é que ele clama ao Senhor. Isso me ensina que a oração é a chave para Deus nos curar. Veja que o versículo inicial já começa dizendo, o Salmo 143, atende, Senhor, a minha oração, dá ouvido às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade e segundo a tua justiça. Veja, amado, que Davi, mesmo vivendo o caos da sua vida, à beira da morte, cercado pelos inimigos, ele clama a Deus dizendo: Senhor, me responde, não segundo a minha justiça, mas segundo a tua justiça e fidelidade. Meu amado irmão, a confissão que verdadeiramente traz livramento, a confissão que traz quebrantamento aos nossos corações é esta, em que nos leva a clamar a Deus, a orar a Deus, para que no meio do sofrimento Ele me dê ouvidos e me dê também o entendimento de que a fidelidade e a sua justiça será estabelecida. Amado, na verdade, o sofrimento não é lugar fácil. Por isso é que tão pouco desejado por muita gente não quer passar por esses momentos difíceis da vida, que são os vales que o Salmo 23 fala. Você lembra de Davi, quando ele disse lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Veja o que ele está trazendo para nós, esse atributo de que Deus, Ele é fiel, e Ele é justo, e Ele pede: olha, eu não quero que tu me responda conforme a minha vontade, porque a minha justiça ela é falha, a justiça do homem é pecaminosa, é frágil, e muitas vezes parcial, mas a justiça divina, amado, ela é abençoadora, ela tem um caráter retributivo de dizer assim: olha, eu vou te abençoar, eu vou te curar, eu vou te perdoar e vou te livrar diante dos teus inimigos. E a justiça dele está baseada na justiça divina, não na sua justiça, porque pela justiça humana, Davi poderia querer com certeza a morte de todos os seus inimigos. Assim como nós, que muitas das vezes queremos também que os nossos inimigos sejam destruídos, por um sentimento da alma, porque estamos às vezes feridos. Você já pensou nisso? Por isso a palavra de Deus diz aqui, em Salmo 33:4, ele diz: pois a palavra do Senhor é verdadeira, ela é fiel em tudo que faz. No livro de Hebreus, capítulo 10, 23, diz: apeguemos-nos com firmeza à esperança, e que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 23. Os homens jamais encontrarão, diz João Calvino, uma frase que eu anotei dele aqui: os homens jamais encontrarão o antídoto
para as misérias humanas, enquanto esquecendo-se dos seus próprios méritos, diante do fato de que são únicos a enganar a si mesmos, e não aprenderem a recorrer à misericórdia gratuita de Deus. Amados, João Calvino traz para nós um pensamento teológico maravilhoso, que ele diz: olha, não confie na tua justiça, não confie nos teus méritos, não engane a si mesmo na tua autojustiça, mas ele diz: olha, clame a justiça e a fidelidade de Deus. Por isso, o nosso ponto-chave desta noite é este: a confissão, que traz livramento, quebrantamento, que traz mudança na vida do cristão. E todos nós precisamos disso. E no versículo 2, 3 e 4, ele começa a dizer para nós quem são e por quê e quais os motivos que ele estava passando tudo aquilo. E ele diz: pois o inimigo me tem, versículo 3 e 4, pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim, versículo 4, esmorece o meu espírito e o meu coração se vê turbado. Amado, Davi começa a mostrar para nós quais eram os motivos dessa aflição toda e sofrimento que ele estava passando. Os inimigos me têm perseguido a alma. Davi é perseguido pelos seus inimigos de forma cruel e se sente à beira da morte. Seus inimigos estavam, de certa forma, unidos para prejudicá-lo, a tentativa de matá-lo, de oprimi-lo. E o único destino que Davi enxerga é a sepultura, o sepulcro. O lugar onde não há luz nem vida alguma. É um lugar onde parece não ter saída nem solução. E ele chega a dizer: o meu espírito está frágil, desanimado. Você já pensou nisso? Quantos cristãos não estão vivendo momentos assim na sua vida? Iguais Davi aqui, igual Davi, cercado por todos os lados de opressão. Quantos não estão vivendo nesse momento de pandemia no mundo inteiro e aqui no Brasil, no nosso Maranhão, não estão vivendo momentos, dias calamitosos, não por causa do vírus, mas por causa de problemas psicológicos, emocionais, que estão afetando a vida das pessoas. Depressão, medo, pavor, outras doenças que estão aí, e além do problema social, financeiro, econômico. Vejam que são inimigos de todos os lados que cercam você. E muitas das vezes, como você tem visto aí, o pai de família não tem o que dar para seus filhos, o pão de cada dia, porque não pode sair para vender nada, não pode sair, e isso dificulta mais ainda essa pessoa que está dentro desse dilema, aflito, porque não pode trabalhar nem ganhar o pão para dar para os seus filhos. Por isso o versículo 7 ele diz: Senhor, apressa-te em responder e me livrar desses inimigos. A sensação do salmista tem esse sentido, amado, de que Deus tinha, de certa forma, afastado o seu rosto dele, enquanto ele precisava urgentemente, imediatamente, da intervenção divina. Parecia que Deus estava e mantinha-se indiferente diante do que ele estava sofrendo. Aquela mesma ideia do teísmo, né? Daquela teologia teísta que diz que Deus criou o mundo e deixou ao léu. Não, amado. Deus criou o mundo e ele age e intervém no mundo, porque ele que criou e ele é fiel, e segundo sua justiça ele nos livra de todo mal. É essa maravilha que nós temos que entender nos dias de hoje. Senhor, apressa-te. Se tu és o Deus aqui, intervém, opera, age. Então faça um milagre na minha vida, pois não sei, não suporto mais isto. Quantas pessoas não estão desesperadas, vivendo assim, amado, nesta aflição, diremos assim, interior, que invade sua alma, e a sua alma estava aqui ferida, abatida, triste. Você imagina, amado, e ele era um rei. Não, ele não estava sofrendo por falta de dinheiro, não. O problema dele não era econômico, mas o problema dele era, amado,
psicológico, o medo dele, as emoções dele estavam abaladas e o espírito também estava enfraquecido. Por isso é que ele diz: Senhor, eu quero clamar a Ti, não conforme a minha justiça, mas conforme a Tua fidelidade e justiça, segundo o versículo 1 que nós lemos há pouco desse texto. E neste verso, ele mostra, amado, exatamente no versículo 2, quando ele diz: não leves o teu servo a julgamento. Nesse versículo 2, só voltando um pouco, quando ele diz assim: não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum ser vivente. E é verdade, amado. E quando chega no versículo 5, amado, eu queria que você lesse aí o versículo 5, a palavra de Deus começa a nos mostrar, inclusive dentro desse detalhe, esse salmo, ele até no versículo 3, 4, ele fala exatamente desse momento do clamor dele diante dos seus inimigos. Do versículo 5 em diante, ele começa a mostrar os motivos dessa resposta de Deus, da recompensa de Deus, por ele ter clamado, por ele ter crido na fidelidade e da justiça do Senhor. E no versículo 5 ele diz o seguinte: lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os seus feitos, e considero nas obras das tuas mãos. Versículo 6, a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Por isso ele disse no versículo 7, dá-te pressa em responder-lhe, o espírito me desfalece, não me esconda a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Davi agora trata para nós de um outro lado da sua vida espiritual, amado. O que fazer? A pergunta é, do versículo 5 em diante, o que fazer nesses momentos de aflição, nesses momentos em que você está sufocado, sofrendo por pressões de todos os lados, por inimigos que te cercam de todos os lados. Aí ele diz no versículo 5, eu me lembro do que Deus tem feito por mim. Olha que maravilha, amado, do que Deus tem feito. Eu me lembro recordo dos tempos antigos e considero nas tuas mãos os teus feitos. Quando você ler os Lamentações 3, 21, Lamentações, Jeremias começa a dizer para nós, olha, lembra-te, recorda-te dos feitos do Senhor, do que Ele tem feito. Comece a pensar nisso, amado. O que mais importante para nós é que o que fazer nesses momentos, comece a lembrar de quem é Deus para a tua vida. E aí você vai perceber que Deus, Ele, além de ser teu Deus Criador, Ele é este Deus que te redime, o teu Redentor e aquele teu provedor. Em todos os momentos, Ele não vai te deixar só. Por isso é que Jeremias de lá em 3:21, Lamentações 3:21, fala a respeito exatamente disso, de lembrar das coisas que Deus tem feito. O que Deus tem feito por nós? Vamos pensar assim, no caso de Davi, por exemplo. Davi matou um leão, Davi matou um urso, Davi, de certa forma, envergonhou Saul quando queria persegui-lo e matá-lo. Davi foi perseguido por seus inimigos, e em toda esses momentos que você anota pelo princípio bíblico, você percebe o quê? A mão divina a seu favor. E isso, amado, ele conseguiu perceber que a grandeza divina era muito maior que os seus problemas. Ele percebeu que Deus era aquele que começava a sua obra, mas também terminava a sua obra, que passar por aqueles problemas, aquele sofrimento, aquele vale da sombra da morte, era uma forma de fazê-lo reconhecer quem é Deus. Por isso ele diz, em tuas mãos estendo a ti, e eu tenho sede de ti, diz o versículo 6, como terra seca, árida. Aqui eu me recordo de um momento, quando você vai passando pelo sertão do nosso Nordeste, e eu passei algumas vezes ali naquelas regiões e percebi, amado, quanto a importância da chuva para aqueles moradores de lá do sertão. E você pode pensar aqui comigo como é que Davi se sentia quando ele dizia desta forma, eu estendo minhas mãos a ti, Senhor, porque eu tenho sede de ti. Amado irmão, amada irmã em Cristo,
Lembre-se como Davi se sentia em meio àquele temporal todo. São sentimentos que estão totalmente dependendo de Deus, onde Deus é a única fonte que resta no mundo para saciar a sede. Jesus, falando isso lá em João 7, ele diz: olha, quem tiver sede, venha a mim e beba da água da vida. Amado, veja que a maravilha do Senhor se revela nisto. Estendendo as mãos, os braços, eu me lembro agora lá de Êxodo 17, Êxodo 17, aquela narrativa lá de Moisés, quando ele vai guerrear com os seus inimigos, e Arão e Hur seguram nas mãos, ele estava em cima do monte, e ele já estava bem velhinho, não conseguia levantar mais o cajado para cima, a vara, e naquele instante, diz a Bíblia lá, em Êxodo 17, que Arão e Hur seguraram as mãos dele para cima, e a Bíblia diz lá, amado, que enquanto eles estavam segurando a mão de Moisés para cima, segurando a vara, erguendo as mãos para Deus, para os céus, Israel prevalecia. Mas quando a mão de Moisés baixava, quem prevalecia era o inimigo. Vejam que quando você, mulher de Deus, homem de Deus, está de joelho, está clamando a Deus pelo teu livramento, pela tua bênção, é como se você estivesse fazendo com Moisés. E Deus é que vai derramar sobre ti a graça do teu livramento, porque pelos teus lábios você está confessando como Davi: Senhor, me livra dos meus inimigos, me cura do meu problema, me ajuda nisso, naquilo que você mais necessita. Mas, amado, é importante que você faça como ele, coloque o teu sentimento, a tua alma ferida, a tua opressão, a tua depressão, a tua doença nas mãos do Senhor. E no versículo 7 ele começa a dizer um outro lado maravilhoso da sua lição para nós nesta noite: dá-te pressa em responder-me, pois o espírito me desfalece. Não me esconda a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. E aí ele chega no versículo 9 e diz: livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti confio. O versículo 8 também diz: faz-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Vejam que agora Davi traz uma nova realidade que muda a vida do cristão, que muda a sua vida. É que a confissão que cura, que liberta, que salva, a confissão que traz quebrantamento, que traz livramento, é esta. Versículo 7, eu confio, responde-me, Senhor, porque, diz versículo 8, porque eu confio na tua graça. Olha que maravilha, amado, a graça bendita do Senhor está estendida para ti. Mesmo sem merecermos, Ele nos acode, nos socorre, como dizia lá o Salmo 121, eleve meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O salmista mesmo responde no verso 1 do Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele deseja que os meus caminhos, diz o versículo 8 e 9, que os meus caminhos sejam estes. A minha realidade de vida só vai mudar quando eu, pela graça e misericórdia do Senhor, me estender de corpo e alma nos braços desse Deus que é cheio de amor e misericórdia, que age com fidelidade e justiça para comigo e para com a minha família. Amado, é isso que eu quero te dizer nesta noite. O versículo 9 diz: Ele é o meu refúgio. No versículo 10 ele diz: Tu és o meu Deus e eu quero fazer a tua vontade. No versículo 11 ele diz: Senhor, vivifica-me, me dá uma nova vida de agora em diante, porque eu estou vivendo uma forma cercado de inimigos, oprimido e de certa forma sofrendo. Traz o teu livramento, me muda a minha vida de agora em diante, para que eu tenha uma nova vida. É essa direção que o Senhor Deus está trazendo para nós nesta noite, amado, que você precisa entender. Você, quando ler lá em Daniel capítulo 3, Daniel 6, você vai ver aquela história maravilhosa de Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na fornalha, Deus controlando os seus servos no fogo. Percebam isso. Deus fechando a boca, do capítulo 6 de Daniel, a boca dos leões que queriam devorá-lo. Quando você olha para essas passagens bíblicas, você aprende o quê? Que Deus não desampara os seus fiéis a Ele.
aqueles que são fiéis a Ele. Mesmo que você esteja passando por uma prova de fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego, homens de Deus fiéis ao Senhor, que disseram: rei, nós não vamos nos prostrar diante da tua imagem, e foram lançados na fornalha ardente. A Bíblia diz que eles venceram, foram livres. E depois o rei, quando olha para dentro da fornalha, ele vê que eles não estavam nem suas vestes estavam queimadas, nada, nem seus cabelos. Que Deus é este, amado, que te livra do fogo, que faz você passar pelas provações mais, diríamos, dilemas difíceis da vida. Que Deus é este que faz fechar a boca e emudecer aqueles que tentam te caluniar, te difamar. Que Deus é este que faz calar aqueles que te acusam de alguma coisa. Esse Deus é o Deus de Israel, é o Deus de Davi. É esse Deus que Ele está trazendo para nós. Esse Deus que me ama, que te ama, esse Deus que te criou, que tem o desejo de te exaltar, de fazer com que você seja uma bênção onde quer que você esteja. É este Deus que Ele está dizendo aqui para mim e para você. Vivifica-me, Senhor. Responde-me, Senhor. Dá-te pressa, Senhor. Ensina-me a fazer a tua vontade, diz o versículo 10. Pois tu és o meu Deus. Olha a confissão de Davi, gente. Você tem dito isso no momento da aflição, no momento da tempestade, no momento de pandemia: Senhor, livra-me, pois tu és o meu Deus. Essa confissão, amado, como eu disse, é que vai te trazer esse livramento. O projeto de Deus para a tua vida, amado, é maravilhoso. Mas quando Deus projeta te esculpir, lembre-se disso. Ele está te moldando para que você, através da dor, do sofrimento, faça a sua vontade. Que você não é uma pessoa autossuficiente, autoexistente. Que Ele quer fazer de você uma bênção para a tua família, mas para a bênção também para os outros. Comece a pensar nisso. O meio da dor é uma forma terapêutica de Deus trabalhar o sofrimento nas nossas vidas, e fazer com que nós nos voltemos para Ele. Tenha esperança no Senhor, amado. Creia neste Deus que te ama, que te socorre, que está aí preste, é claro, a cuidar da tua vida. Aproveite essa oportunidade para, como Davi, confesse teu pecado, confesse tua falta de fé. Não é vergonhoso de forma nenhuma diante de Deus você dizer: Senhor, como Davi diz: olha, não olhe para a minha justiça, eu clamo a ti mediante a tua fidelidade e a tua justiça, não a minha, porque eu sou pecador. Eu tenho certeza, amado, que você será moldado pelo Senhor e voltará àquela imagem e semelhança do seu Filho. Você terá parecido com Cristo, porque a natureza espiritual divina de Cristo, pelo Espírito que vai te guiar, vai te tornar verdadeiramente uma confissão que te traga livramento, quebrantamento nos dias de hoje. Tenha esperança que tudo vai passar, porque tudo na vida verdadeiramente passa, mas o que não passa é a vontade e a palavra de Deus nas nossas vidas, de geração em geração, ela é fiel. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos estar clamando agora, nesse momento, para que Deus derrame sua graça sobre nossas vidas, para que tenhamos uma semana ricamente abençoada por Deus. Meu Deus, meu Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Continua, ó Deus, moldando a nossa vida, esculpindo a nossa vida, fazendo, ó Deus, com que a mente e o coração do teu povo se volte para ti, e que, ó Deus, ao passar por vales e dilemas como Davi passou, na dor do sofrimento, cercado de inimigos, ó Deus, nós possamos fazer como Davi fez, clamar ao Senhor e dizer ao Senhor que Ele é o nosso Deus, que nós confiamos nele, na graça e misericórdia dele. Derrama a tua graça e bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo em todo lugar, nesta hora, Pai, abençoando cada vida, fortalecendo a fé daqueles que porventura estejam ainda enfraquecidos, animando aqueles que possivelmente ainda estejam desanimados, curando aqueles que estão doentes, enfermos, libertando aqueles que estão encarcerados, ó Deus,
salvando a alma e a vida dessa pessoa que precisa entrar no céu. Em nome de Jesus eu rogo e te agradeço, hoje e sempre. Amém, Senhor. Nós vamos receber a bênção do Senhor. Adore o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e te dê uma semana ricamente abençoada. Quero agradecer nessa live a todos que estão aí ligados, que continuam conosco, e você pode estar conosco sempre, todos os domingos, através do Instagram e através do YouTube. Tome isso na sua vida. Eu te agradeço os visitantes que também estão conosco aí e continue conosco sempre, em nome de Jesus. Amém.